Irmãos, nessa série de encontros com o Senhor na mesa, particularmente eu tenho uma queda muito grande por esse texto. Eu acredito que é uma das mesas mais lindas, uma das mesas que conta uma das histórias que mais personifica o Evangelho, que mais fala a respeito, dá um retrato no Velho Testamento de quem o Senhor é. Se nós pudéssemos tirar uma foto da graça, é essa foto aqui mais ou menos. É alguém com vestes imundas, cheio de defeito, sem condição, sem título, sem direito, mas é apresentado a sala do trono do rei. Isso é graça. Graça é mais do que favor imerecido. Sempre quando eu falo de graça, não tem como eu não lembrar do meu amigo Pedro, pastor Pedro, que para mim, ele definiu a graça de uma das formas mais profundas que se pode definir. Graça é saber que Deus aceita o inaceitável. Eu vou repetir. Graça é saber que Deus aceita o inaceitável. E é uma das coisas que nós temos dificuldades de lidar. Apesar de todo o conhecimento, muitas vezes teórico, a hora que chega a hora de aplicarmos graça na vida das pessoas, nós não aplicamos graça. Nós colocamos uma vara de medir, e medimos suas ações, e se elas foram contrário ao meu coração, eu não aplico graça. Eu não consigo aceitar, eu não consigo conviver, eu não consigo refazer aquela pessoa. Essa prática é tudo menos graça. Essa prática é tudo menos o Evangelho. E é aí que eu e você tomamos bomba. E é aí que nós deixamos ou perdemos a oportunidade de ser parecidos com o Senhor. O texto, ele é rico. Passei a semana meditando nele, e eu quero pontuar algumas coisas, porque eu poderia falar aqui, e vocês sabem que eu poderia, falar 4 horas sem parar aqui, de tão profundo e cheio de graça que é esse texto. Davi acabava de estabelecer seu reino, tinha lutado, vencido os filisteus, vencido os amonitas. A maioria dos povos circunvizinhos já pagavam tributo a Davi. Davi agora não governava mais por necessidade, mas governava por identidade. Ele era o rei escolhido. Ele era o rei que Deus havia preparado há muito tempo para o seu povo, para manifestar a glória de quem Deus é, através de um reino teocrático. Davi então está tranquilo a respeito dos seus inimigos, as guerras estão vencidas, o trono está estabelecido, prosperidade era algo grande, não faltava ouro, não faltava prata, não faltava exército, não faltava homens, não faltava poderio bélico, nada faltava para Davi. Era o tempo áureo de Davi. E a Bíblia começa então, relata no primeiro versículo do capítulo 9, que Davi sentado no seu trono, ele lembra do que? De uma aliança. De repente ele está lá e talvez venha ao pensamento uma saudade de Jonathan, seu amigo,
do qual era o filho de Saul, um dos seus piores perseguidores, ou o seu perseguidor mortal, que se Deus não tivesse guardado, Saul teria matado. Mas o filho de Saul, Jonathan, a Bíblia diz que há uma conexão entre eles, como um amor sem precedente, um amor que os liga. Nós vamos encontrar isso daí em 1 Samuel capítulo 20, a partir do 12, diz assim: Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã, se essas horas, ou depois de amanhã, sondarei meu pai, se houver alguma coisa favorável a Davi, não te farei saber. Ele vai revelar o coração do pai dele, se ele queria matar ou não Davi, e eles fazem ali um combinado, e a verdade é que Saul queria matar, mas lá no final do texto, eles fazem uma aliança, e Jonathan pede para Davi, e olha que interessante, ele vai falar assim: o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, se aprouver a meu pai fazer-te mal, eu não te denunciar, então despedir-te em paz. Agora olha o que ele diz: e se eu ainda viver, usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra. E olha o que ele pede: nem tampouco jamais cortarás da minha casa a tua beneficência, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonathan tinha consciência. Um dia eu quero pregar sobre Jonathan, um coração que transiciona governo, sem ter uma palavra de Deus para ele. Mas vamos falar de Davi. Então Jonathan fala: olha, eu quero dizer para você, eu sei que você vai assumir o poder, eu sei que você vai assumir o governo, porque Deus te escolheu, mas eu quero te pedir uma coisa: quando você estiver sentado no trono, e se eu ainda for vivo, tenha misericórdia de mim, e se eu não for, cuida da minha família. Uou! E ali eles fazem uma aliança, e Davi promete que vai fazer. Então é baseado nessa aliança, depois de muitos e muitos anos, Davi está sentado no trono, e ele lembra disso. E aí nós começamos a entender o que é viver o Evangelho, o que é viver, o que é ser homem ou mulher de Deus de caráter. Homem e mulher de Deus de caráter não se movem por necessidades, não se movem por emoções, eles se movem por aliança. Não foi a necessidade do neto de Saul, não foi a dureza de que Mefibosete estava vivendo numa terra longínqua, numa terra distante, uma terra que se chamava terra de ninguém, lugar árido, lugar deserto. Ele morava num lugar que chamava terra de ninguém, porque era assim que ele se sentia, era assim que ele se via, porque quando ele vai à presença de Davi, ele mesmo diz: quem é este cão sarnento? Para que você se lembre. Então ele só não morava num lugar que era considerado e chamado como terra de ninguém, mas ele se sentia um ninguém. Mas quando Davi está no trono, ele lembra de uma aliança, e homens e mulheres de Deus se movem por aliança. Não é o que me fizeram, não é o que fizeram, é a aliança que nos move a fazer o que tem que ser feito. Davi então pergunta: há alguém da descendência de Jonathan para que eu possa usar de bondade? A palavra bondade é chesed, que significa amor leal, misericórdia pactual, graça que não depende de mérito. É a mesma palavra usada por amor de Deus na aliança, por amor de Jonathan. Uau! O fundamento aqui é a aliança, não justiça humana.
Eu preciso que você entenda, e nesses 7 encontros nós temos trabalhado as facetas das mesas, do Éden, de Noé, de Moisés, Davi. Você vai encontrando um quebra-cabeça, mas todos eles só têm uma mensagem: graça e misericórdia, graça e misericórdia, graça e misericórdia. O enredo muda, as histórias mudam, os personagens mudam, mas a essência é a mesma: graça e misericórdia. Uma das coisas que eu acho mais linda nessa história, e eu preciso de que você compreenda, ela é muito cheia de simbolismo e de significado. Quando o Davi pede para que, se há alguém, então eles mandam chamar um homem que tinha assumido toda a herança de Saul. O nome desse homem era Ziba. Há alguém da descendência de Saul para que eu possa abençoar. Você perceba que Davi não conhece, Davi não tinha visto, Davi não tinha nenhum sentimento, Davi não tinha brotado nenhuma emoção, ele não olhou para Mefibosete antes, para ter misericórdia. Ele não toma decisão baseada em emoção, ele toma decisão baseada em razão, a razão aliançal. Ele se move por conta de uma aliança. Eu preciso de fazer o bem, eu tenho uma aliança com Jonathan, então eu quero saber, não quero saber quem é, não quero saber onde mora, não quero saber o que ele fez, como que ele é, eu só quero saber se existe, para mim aplicar aquilo que eu aliancei com Jonathan. Eu sou um homem de aliança e vou cumprir o que eu prometi. Ele poderia dizer assim: não está na minha vista, eu não lembro, não está aqui, sumiu. Não, ele procura. Ziba chega e fala assim: existe, está numa cidade chamada Lodebar, o nome dele é Mefibosete. Davi imediatamente diz: vai buscá-lo, corre lá buscá-lo e traga a minha presença. Então, quando eles vão buscar, eu tenho certeza absoluta que quando Mefibosete vê os soldados de Davi chegando, com certeza ele achou que iria morrer, porque era normal daquela época, quando um reino tomava o outro, a dinastia do outro rei que tinha perdido o trono era todos mortos, para que não houvesse revolta. Toda a descendência do outro rei tinha que morrer. E agora então descobriram Mefibosete. Chega então a guarda do rei: você é Mefibosete? Sim, vamos que o rei quer te ver. Eu tenho certeza absoluta que Mefibosete disse: agora eu morri. Ele tinha filhos, provavelmente. Ele disse: agora estamos perdidos e vamos morrer mesmo. Mas o que esperava Mefibosete era algo que ele não sabia que poderia acontecer. A Bíblia conta que ele era um aleijado, ele era um homem quebrado. Quando o reino de Saul cai, que Saul morre, todo mundo fica desesperado, porque era assim, ninguém sabia quem ia assumir o próximo reinado. E a babá de Mefibosete, para salvá-lo, sai correndo com ele. Ela tropeça e cai em cima dele, e ele fica aleijado dos 2 pés. Agora Mefibosete, além de ter que viver escondido, de perder a identidade real, agora ele é um quebrado. Agora ele é um homem com defeito, agora ele é um homem que não pode andar sozinho, agora ele é um homem caído. Uau. A palavra aleijado significa, indica alguém ferido, alguém quebrado, alguém incapacitado.
Onde está Lodebar? Lodebar está num lugar onde ninguém sabe, ninguém conhece. É o lugar dos esquecidos. É o vale do silêncio. É o vale da derrota. É o vale dos vivos mortos. Mas existe um chamado real. Existe um chamado de um rei que, por conta de uma aliança, quer agir com bondade, com amor leal. Vamos, Mefibosete, é hora de você entrar na presença do rei. E uma das coisas interessantes, meu querido, é que naquela época era proibido pessoas com defeito físico entrar no palácio, principalmente no de Davi, porque quando Davi vai ele conquistar Jebus, que depois se torna Jerusalém, os habitantes de Jebus, para desfazer de Davi, eles diziam que qualquer um entrava, até um cego, ou até um aleijado, menos Davi. Davi se irritou com aquilo. Ele conquista Jebus e ele dá uma ordem que não teria, nem aleijados e nem cegos entrariam no palácio. Mas agora, por conta de uma aliança, Davi diz: vai buscar. E quando eles vão buscá-lo, eles introduzem Mefibosete na frente do rei. E quando Mefibosete se coloca na frente do rei, ele se coloca de joelhos. Então Davi diz a ele: Mefibosete, por amor a teu pai Jonatas, eu vou usar de misericórdia e de bondade com você. E tudo que era de teu pai, que era de teu avô, eu estou te restituindo. E a partir de hoje, tudo que era deles agora é seu. Então agora eu quero ir aplicando para você o que Deus fez comigo e com você. A Bíblia diz também que nós, por conta de uma queda, ficamos quebrados. A queda de Adão e Eva, lá no Éden, quebrou a humanidade. Todos nós agora somos defeituosos. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da presença de Deus, são proibidos de entrar na presença de Deus. Quando Adão e Eva pecam, é colocado ali o querubim, lembra da mesa do Éden, para que eles não entrassem mais na presença. Agora o homem, o destino dele é a separação. Agora a humanidade, o destino dela é a morte. Agora a humanidade é quebrada. Agora a humanidade vai para a terra de ninguém. Agora ela perde a identidade, ela perde a realeza. Não há mais o que fazer. Não pode entrar na presença. Não tem filiação, não tem identidade, é proibido. O destino é terra de ninguém, vale de silêncio. Mas o rei tem um chamado. E o chamado do rei é esse: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem do seu nome. Agora o rei do universo, ele quer mudar essa história. O rei do universo, ele quer transformar pessoas quebradas em filhos. E sabe o que ele faz? Ele faz um chamado: tragam a minha presença todos aqueles que entrarem através do nome de Jesus, porque a Bíblia diz que se abriu um caminho, um verdadeiro e novo caminho, aberto com o sangue de Jesus, para todo aquele que entrar pelo sangue dele, encontra acesso ao trono do Senhor. Hebreus vai falar disso. O véu rasgou, o caminho abriu,
rasgou e o caminho abriu, tudo consumado está. Mefibosete significa a boca da vergonha, ou aquele que é a vergonha. Ele se apresenta dizendo: eis teu servo, eis aqui teu servo. Ele espera juízo e recebe graça. Não temas, restituirei todas as terras e comerás pão para sempre à minha mesa. Interessante que essa expressão não temas é típica de revelação divina. Quando Deus se apresentava aos homens, Ele diz: não temas. Não temas, Abraão, não temas, Noé, não temas, não temas, não temas, eu sou contigo, Josué, não temas. É a mesma expressão que Davi usa, dizendo: não temas. Eu sei que você está com medo, mas eu não vou dar o que você merecia, eu vou te dar graça. Agora, é interessante, e olha que eu quero mostrar para você. Mefibosete então, que não merecia estar na presença do rei, agora ele é recebido pelo rei. E aí o rei diz para ele: é o seguinte, eu não vou te dar juízo, eu vou te dar graça, eu vou te devolver, eu vou te restituir. Agora sabe o que é interessante? Quando ele fala assim, eu vou te restituir, ele restitui todas as coisas. Ele chama Ziba e fala assim: olha, tudo que era de Saul, tudo que era de Jonathan, o pai dele, você agora vai trabalhar para ele, e você vai recolher todos os frutos, você vai recolher tudo que tem é dele. Ele estava devolvendo tudo, a herança, tudo direito, todo direito que era de Mefibosete, tudo aquilo que era material, Davi estava devolvendo, dizendo: olha, tudo isso daqui é teu. Mas ao mesmo tempo que ele diz: olha, você vai entregar tudo o que é dele, para ele, o que era do pai, o que era do avô, o que era do pai, você vai entregar para ele, e ele vai ter condição de comer, mas ele não vai comer lá, agora ele vai comer na minha mesa. Sabe por quê? Porque Davi estava fazendo duas coisas. A primeira era devolvendo aquilo que era dele, a herança. Mas Davi está fazendo algo a mais do que isso. Davi está devolvendo a Mefibosete agora é identidade. Porque comer na mesa era só filho. Sabe o que Davi estava dizendo para Mefibosete? Ei, você não é neto de Saul, e você não é filho de Jonathan, agora você é meu filho, porque você vai comer na minha mesa. É exatamente isso que o Senhor fez conosco. Quando caímos, nos tornamos criaturas, homens e mulheres que mereciam a punição, o juízo, o inferno. Meu irmão, escute, ninguém nasce bonzinho. Eu quero dizer para você que uma das coisas mais enganosas que o diabo põe, que existe neutralidade. Eu não faço mal, eu não faço bem, por que Deus vai me mandar para o inferno? Escute, todos nascem com destino à perdição. Não é se você acha ou se você sente, é uma verdade eterna, e você vai ter que lidar com ela, agora vivo ou depois de morto, você que decide. Se eu fosse você, eu lidaria com ela agora vivo. Não deixa para lidar com ela depois de morto, porque aí não vai ter escolha. Mas Davi, ele não está dizendo: olha, eu estou te devolvendo então aquilo que você era, neto de Saul e filho de Jonathan. Não, eu te devolvo aquilo que é material, mas te dou algo muito maior. Agora eu te dou filiação, vai sentar na minha mesa e vai comer como meu filho, porque você vai comer para sempre na minha mesa. Ei, sabe o que Jesus fez? Jesus fez exatamente isso. A palavra do Senhor, e eu vou repetir, João 1,12: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, irmão, evangelho não é sobre coisas. Evangelho não é sobre bênçãos materiais, evangelho não é sobre cura física. Tudo isso faz parte do pacote, mas evangelho é filiação, é se tornar filho de Deus. Não, pastor, mas não é todo mundo que é filho de Deus. Não é. Todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é só aquele que entrega a sua vida e o seu senhorio.
É por isso que Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer: eu, Paulo, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não era só Salvador de Paulo, Ele era também Senhor de Paulo. Ei, sabe qual é o problema, meu irmão? Você está querendo só um Salvador, e o Senhor não aceita ser só Salvador. Ele tem que ser Salvador e Senhor. Ele é Salvador e o diretor. Ele é Salvador e aquele que manda na minha vida. Ele é Salvador e aquele que direciona. Ele é Salvador e aquele que governa. Ele é Salvador e aquele que tem a minha vida. A minha vida é dele. É o que o Eclesiastes diz, o Cantar de Salomão: eu sou dele e ele é meu. O problema é que tem um monte de crente querendo só ser salvo, mas continua querendo tocar a vida do seu jeito, tomando suas decisões, vivendo do mesmo jeito. Ei, não é assim. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Oh, Espírito Santo. A palavra aleijado significa quebrado. E é interessante isso. Há uma confusão tão grande quando a gente fala a respeito de ceia. Quando eu vou avaliando todas essas ceias, eu vou avaliando todas as mensagens, cada vez fica mais claro, cada vez fica mais patente, cada vez fica mais lúcido, cada vez fica cristalino, que pegaram essa ceia e transformaram numa mesa de juízo, numa mesa de apontamento, numa mesa de meritocracia, e essa mesa é tudo menos isso. Porque essa mesa é onde coloca os quebrados sentados. Essa mesa é que dá de volta a identidade. E essa mesa é que aponta a herança. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você sabe o que é ser co-herdeiro? Nós não somos herdeiros de Cristo, nós somos co-herdeiros, é herdar junto. A Isabela e o João Pedro é co-herdeiros. Eles têm o mesmo direito de toda a minha herança. Hoje é a Mel. Nós estamos num momento de reconstrução de relacionamento, eu e a Mel. Quem que é a Mel, pastor? Minha cachorra, calma, irmão. Minha cachorra. Ela está ficando velhinha. Levei ela para tosar ontem. Liberei graça sobre a vida dela. Paguei 120 conto. Caro para dedéu. E ela nem mordeu. Mas voltando lá, Isabela e o João Pedro são co-herdeiros, porque eles têm direitos iguais. Viu, João Pedro? Direitos iguais. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Você tem ideia disso? Você tem ideia disso? Tudo aquilo que Jesus tem direito, eu e você temos também. Não, tem que expandir a mente. Nós não sabemos o que é isso ainda, porque o dia que nós descobrir, acaba o mundo. Satanás fala: deu ruim, vou embora. O dia que nós entendemos isso, que somos co-herdeiros com Ele, nós vamos sair da fila da miséria emocional, da fila da miséria, sabe, de capacitação, de mente pequena, e vamos para o lugar na onde nós vamos viver aquilo que Cristo é. Agora olha que interessante, Cristo vem nos dar identidade, nos faz filho. Romanos 8 vai dizer aquilo, que porque somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus que nos dirige e nos guia. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus nada mais é que o Espírito de Cristo. O Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos trabalha e age em mim e você. Ei, irmão, olha aqui para mim, por favor. Olha para mim, está me vendo aqui, amém? Está me vendo aqui, irmão, amém? Mais magro, aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Muito forte esse amém. Opa. Me veja, por favor, de novo. Sabe para quem que você está olhando?
Você está olhando para um homem que tem o Espírito de Cristo dentro dele. Agora olha para a pessoa do seu lado, por favor. Nos olhos dela, por favor, olhe para ela. Olhe para ela. Vê se você consegue entrar e achar Cristo nela aí, o Espírito de Cristo. Olha. Uau. Amém? Agora olha para mim. Você sabia que você olhou para a pessoa mais poderosa que tem nessa terra? O poder que existe nela, ela ainda não sabe, mas Satanás morre de medo dela saber. É por isso que Satanás fica tentando fazer você se sentir como um cão sarnento. Ô pastor, eu não sou cão, não, mas a gente não é, mas parece que é, porque Mefibosete se sentia assim: quem sou eu para o senhor lidar com um cão sarnento? E Davi não, por causa de um amor a uma aliança. Ei irmão, posso dizer uma coisa para você? Pastor, qual é a aliança? Sabe por quê, meu irmão? Nós somos homens e mulheres aliançados, e eu vou te mostrar qual foi a primeira aliança, aonde Deus começa tudo, lá em Gênesis 3,15, porque eu quero dizer para vocês, que o descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente, e eu vou restaurar tudo isso, eu vou trazer Adão de volta, eu vou trazer a família dele de volta, eu vou trazer os herdeiros de Adão, eu vou resolver tudo isso, eu vou transformar tudo isso, movido a essa aliança, lá de Gênesis 3,15, que o Cordeiro Santo vem morrer na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Deus, ele se move por aliança, não é se você é bom ou se você é ruim. Nossa, me veio aquela canção, Bela. Tem ciúmes de mim. Como que é? Deixa eu te mostrar uma coisa, que tudo que Deus faz tem a ver com uma aliança. Não tem a ver, meu irmão, porque você teve uma performance agradável este mês, então esse mês você pode tomar ceia. Ou o pastor avisa: olha, semana que vem nós vamos ter ceia. Toma cuidado, irmão, para você não ficar fora da ceia. E aí então você passa a semana quietinho, porque você precisa de tomar ceia. Porque também, se você não tomar ceia, os irmãos vão ver que você não vai tomar ceia, e não tomando ceia já vai ser um recado de que você não está tão bem. Então você não sabe se é hipocrisia ou se medo. Não, mesa nunca teve a ver com isso. E eu acho interessante que as pessoas já colocam mesa como a ceia como um troféu. Eu fui salvo, então eu posso tomar ceia. Onde já se viu e ainda falam de ceia. Como é que pode uma pessoa dessa tomar ceia?
Eu fico pensando, meu Deus do céu, onde foi que a gente se desviou tanto? E eu quero mostrar para você que a ceia nada mais é o cumprimento de uma aliança. Por favor, o pessoal da mídia me ajuda bem rapidinho aí, estou caminhando para o final. A mesa de Davi, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, nós já lemos. Então ele procura, ele quer saber se tem alguém para ele usar de misericórdia. Coloca aí para mim Romanos, capítulo 5, versículo 8, por favor. Romanos 5, 8. Porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Ei, da mesma forma como Davi é movido por uma aliança, ele não conhecia Mefibosete, não era por aquilo que Mefibosete era, nem porque ele tinha feito, mas por causa de uma aliança. A Bíblia diz que Cristo morre por nós, ele morreu em nosso benefício, quando ainda éramos Ei, ele morreu antes de você pedir o perdão. O que significa? Que o arrependimento vem primeiro. Significa que o perdão vem primeiro do que o arrependimento. O perdão chegou primeiro. E o perdão continua chegando primeiro. É você que vai ter que lidar com o convite do perdão. Eu estava orando essa madrugada, e aí aquele momento, você entra num lugar de quebrantamento e busca, e começa a orar ao Senhor, e de repente começou a sair da minha boca: o perdão me perdoou, o amor me amou. E eu fiquei nisso. Porque o perdão é uma pessoa. O perdão encarnou. O amor me amou. Jesus sentou o amor e ensinou a amar. Senta aí, amor, que eu quero te ensinar como é que você vai amar. Você vai chamar amor, mas amor verdadeiro é eu que vou te ensinar. Do mesmo jeito que ele ensinou a sabedoria, ele ensinou o amor. E eu comecei a cantar: o amor me amou. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. O amor me amou. Uau. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Uau. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mais uma vez, Deus me ama. Deus
e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ei, eu tenho um recado de Deus para você essa manhã. O amor te amou e continua te amando. E Ele é incondicional. Não tem a ver com o que você fez ou o que com você faz. Tem a ver se você quer ser alcançado por Ele. Porque só Ele pode fazer você mudar. É o amor que muda, é o amor que transforma. Não existe resposta maior do que o amor. Não existe poder maior do que o amor. Não existe poder maior do que o perdão. O perdão vai te refazer, o perdão vai te recolocar, o perdão vai te sarar, e o amor vai te colocar de pé. E o Senhor está hoje aqui para te amar e te perdoar. Essa madrugada eu falava com Jesus: obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor teve paciência comigo. Obrigado porque o Senhor me esperou. Obrigado porque o Senhor não me trata do jeito que eu mereço. Obrigado porque Tua graça é poderosa. Obrigado, Deus, porque Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça é abundante, a Tua graça é poderosa. Obrigado porque o Senhor é a graça. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado, 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 obrigado. Só o Senhor é Deus, não outro Deus além do Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. A Ti o louvor, a honra, a glória. Eu lhe dou a minha vida porque o Senhor deu primeiro. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, 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 Jesus. Ele chama os quebrados e os restaura. Assim como Mefibosete não merecia, ninguém se assenta na mesa por obras. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ei, nessa mesa não tem mérito, não tem merecimento, não tem glória. Nessa mesa aqui não senta aqueles que acham que merecem alguma coisa. Nessa mesa senta os quebrados, que são cobertos pela toalha da graça. São os quebrados que sentam pela misericórdia de Deus. São os quebrados que são perdoados. É os quebrados que recomeçam, que têm nova identidade. É os quebrados que revestem herança. É os quebrados que não são filhos, mas se tornam filhos, porque o rei está sentado na mesa. O convite parte do rei, não do necessitado. 2 Samuel 9:5. Põe para mim, por favor, rápido aí. Hebreus 2 Samuel 9:5, por favor. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Ei, o chamado vem do rei. Olha aqui para mim. Não é você que quis Deus, é Deus que te chamou. É Deus que te chama. Hebreus capítulo 10, versículo 19, por favor, coloca aí para mim. Hebreus 10, 19 até o 22. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, portanto acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Ei, sempre é Ele que faz, o chamado é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, não tem nada a ver contigo, tem a ver com Ele. A mesa da
graça, a mesa da compaixão, a mesa do perdão, a mesa do amor, para aqueles que entendem que precisam. O indigno é chamado à mesa, traz o quebrado, traz aquele que está na terra de ninguém. Ei, essa chamada, essa mesa não é para os dignos. Ah, pastor, lá, mas em 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer assim: não comam indignamente. Indignamente é a forma, não o sujeito. Não está dizendo não comam os indignos, porque se é para não comer os indignos, então vai comer só os dignos. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã: quem é digno de comer nessa mesa, levanta a mão. Porque digno não tem ninguém, ninguém é digno, ninguém consegue manter o padrão de Deus, não há digno diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o único digno. Uau! 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29, por favor. Não é os dignos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critério humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Continua. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo era insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ei, meu irmão, aqui é a comunidade dos loucos, aqui é a comunidade dos fracos, aqui é a comunidade dos incapazes, aqui é a comunidade daqueles que não mereciam, aqui é a comunidade daqueles que ninguém dava nada, porque Ele pega esses e transforma e diz: olha o que o meu poder faz, olha o que o meu amor faz. Não é lugar daquele que se acha, é daquele que sabe que não é. Uau! A mesa transforma servo em filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 6, por favor. Gálatas 4, versículo 6, por favor. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama: Abba, Pai. Deixa eu falar uma coisa, sabe, naqueles dias que você está, que não tem rumo, aqueles dias que a força se esvai, aquele dia que você acha que vai esmoronar tudo, você fala assim: de hoje eu não passo. Aquele dia que você pensa em largar, aquele dia que você pensa em meter o pé em tudo, aquele dia que você fala assim: não dá mais, não dá para mim, a vida não dá, eu vou fazer qualquer coisa menos o que eu estou fazendo, eu vou largar mão. Você fala assim: porque de hoje não passa. Você não sabe, talvez você saiba, mas você não percebe, você não ouve, mas tem alguém. O que é, pastor? Alguém dentro de você clamando: Abba, Pai.
essa palavra. Papaizinho, me ajuda. O Espírito Santo está dizendo assim: Abba, socorre, Abba, ajuda, Abba, ajuda, Abba, Abba, papaizinho. Eu acredito que isso é com todos os filhos, com todos os pais. Mas quando entra uma mensagem no meu WhatsApp que um dos meus filhos estão falando assim: pai, só esses dois têm acesso para gerar algo dentro de mim que mais ninguém tem. Ai, pastor, achei que o senhor me tinha como filho. Tem, irmão, mas esses dois é diferente. Esses dois, quando a mensagem entra, pai, é um lugar que só eles têm, mas ninguém nessa terra. Pai, oi, pai o quê? Se eu, sendo mau, sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus sabe dar aos seus filhos aquilo que eles merecem. Então, meu irmão, sabe uma oração poderosa? Eu vou te ensinar hoje a oração mais poderosa que você pode fazer. Olha aqui para mim que eu vou te ensinar. Repete comigo: Pai. O que você disse? Só isso. Pai. E o ouvido dele vai estar: oi. Abba, eu pertenço a ti. Meu paizinho, Abba, Abba, eu pertenço a ti. Você é capaz de acreditar nisso? Repete mais uma vez. Abba, eu pertenço a ti. Ah, irmãos, a mesa transforma servo em filhos. Romanos 8, 15 e 17, põe aí, eu estou encerrando. Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Como não, se Ele está dentro de você, rapaz? O defeito não exclui da mesa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, por favor. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, não me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Irmão, a mesa da graça é a mesa que eu sento em fraqueza. Pastor, eu prontei ontem, não sei nem como que eu consegui chegar na igreja, mas uma coisa boa eu vou fazer. O quê? Não vou tomar ceia, porque você sabe, né? Pelo menos vergonha na cara eu tenho. Não, isso é conversa do diabo. Isso é conversa de Satanás. Porque, deixa eu dizer, deixa eu te ensinar algo hoje aqui que você nunca mais vai esquecer. Você sabe que a maior expressão de intimidade, de relacionamento, é sentar na mesa para comer, sabia? Sim ou não? Quem que a gente gosta de levar na mesa para comer? Os amigos, os íntimos. E o lugar da mesa é o lugar de relacionamento. Tanto é, irmão, que nesses dias de jejum foi difícil, não foi?
Eu pensava em ir na casa dos irmãos, eu falei, mas não vai ter jeito, não vai conversar o quê? Nós vai ficar tentado fazer um café, ficar tentado comer alguma coisa lá, vamos deixar quieto. Porque mesa é lugar de relacionamento, mesa você compartilha, mesa você come o que aquela pessoa pensa, você come o que aquela pessoa é, você come junto com ela, você está dizendo, eu tenho parte contigo. É por isso, meu irmão, que quando nós comemos aqui, sabe o que nós estamos dizendo? Eu tenho parte com Cristo, eu tenho parte com o Rei que está sentado na mesa, eu tenho parte com Ele, eu como a comida dele, eu como com Ele, faz sentido, eu e Ele temos comunhão, nós comemos junto. É por isso que Jesus diz assim, olha, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma. Não é examine-se, não coma. Não importa qual vai ser o resultado do exame. Se o resultado do exame for ruim, meu irmão, você não pega o exame ruim, que você está morrendo, e para de tomar o remédio. Pelo contrário, você vai atrás do remédio. Então examine se está ruim. Tá, então coma para melhorar. Está ruim, então coma. Está ruim, coma. Está bom, coma. Está ótimo, coma. Examine-se e coma. Não é examine-se e não coma. Quem botou o não coma foi os homens. E o diabo sustentou isso. Quem come na mesa do rei não pertence mais ao sistema, mas pertence ao reino. Presta atenção, Mefibosete não foi curado para sentar, ele sentou para ser curado. Você não vê Mefibosete sendo curado antes de sentar. E na verdade, Mefibosete não foi curado. Mefibosete é a figura do pecador que continua com falhas e pecados, mas continua sentando na mesa do rei por causa da graça, misericórdia e compaixão do rei. Sabe o que significa, meu irmão? Deixa eu te dizer, você nunca vai ficar perfeito para sentar na mesa do rei. Você vai continuar quebrado, você vai continuar com defeito, nós vamos continuar assim, mas todas as vezes que sentamos na mesa, a graça nos cobre. Vem o louvor para cá. Eu quero fazer com você algo aqui. Olha aqui para mim a mesa. Por favor, olhe para mim, preste atenção. A mesa não fala de aprovação, ela fala de pertencimento. Eu vou repetir. A mesa não fala de aprovação, ela fala de pertencimento, a quem você pertence. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Eu quero que você imagine comigo uma cena que para mim é a cena mais clara a respeito dessa mensagem toda. Eu acho que essa mensagem merecia uma música, viu, Alan? Bruno, os autores aí. Acompanha comigo aí, você está aí, amém? Capricha no fundo musical aí. Entra Adonias, peito estufado, ar ambicioso. Ele não espera ser rei, ele acha que é rei. Ele se vê como rei. Nunca foi contrariado, nunca foi confrontado, nunca foi quebrado. Ele entra como quem já governa, mas não governa seu coração. Ele se assenta, tem um lugar na mesa, mas não foi chamado pelo céu.
Entra Salomão. Menos barulho, olhar atento. Não impressiona pela força, mas pela escuta. Ainda não tem o trono, mas já carrega sabedoria em semente. Ele se assenta, tem um lugar à mesa e tem um futuro guardado em Deus. Entra Tamar, linda, uma beleza exuberante, com um andar sereno, de alguém que carrega uma simplicidade, um amor e uma inocência sem igual. Mas infelizmente o que ela não sabe é que ainda o destino vai lhe custar muito alto por tudo que ela carrega. Se assenta à mesa e vai ter um lugar de graça lá na frente. Entra Absalão, seus cabelos como Israel nunca viu, lindo, maravilhoso, como crina dos cavalos mais raros. Poderoso, olhar altivo, guerreiro, um verdadeiro rei para muitos, mas carrega dentro de si uma deslealdade e uma covardia que vai se revelar daqui poucos dias, mas também tem um lugar sentado à mesa. A hora que todo mundo acha que os filhos já estão à mesa, os servos começam a servir e o rei diz: não, pare, falta ainda um. Todo mundo fica atento, esperando. Olham para o corredor, e o que se ouve não foram os passos dos quais já chegaram, com leveza, nobreza e realeza. Agora é um passo disforme que faz um barulho no piso. Pac, pac, pac. Uma dificuldade que o próprio andar revela. Um ser quebrado, de uma terra de ninguém, de lábios de vergonha, de uma herança retirada. Mas agora então, o rei olha e diz: sente à mesa, porque aqui é o teu lugar. Ele se assenta como todos os outros filhos. E quando a toalha da graça desce, todos são iguais perante o rei. Todos são filhos, cobertos pela mesma graça e compaixão. Essa é a mesa de Davi, a mesa da graça, a mesa minha e mesa sua. Vamos comer do pão e beber do cálice, no nome de Jesus.